Olá, pessoas. Tudo bem? Você que trabalha com DevOps, você que trabalha com engenharia de dados, você que trabalha com data science, você que trabalha com qualquer área na área da computação, que de uma forma ou de outra você precisa trabalhar com a reprodução repetitiva de determinadas ações e geralmente não é você quem faz, né? Você executa e documenta às vezes de alguma forma e tal, mas outra pessoa precisa executar isso para você e ela não consegue. Então, isso se chama crise de reprodutibilidade. E eu queria falar um pouco sobre isso, na real. Então é um assunto um pouco mais é, menos prático e é um pouco mais de análise assim sobre o dia de hoje, sobre os dias de hoje, né? Se você hoje, por exemplo, utiliza um Ansible, se você, por exemplo, utiliza ali uma, um Tiff, Puppet, você trabalha com infraestrutura como código, ou você, por exemplo, que escreve os seus documentos utilizando ali o Jupyter Notebook, ou usando o Org Mode, ou usando alguma forma aí de programação literária, ou usando alguma forma mais rudimentar, simplesmente mesmo escrevendo tudo lá num grande TXT, né, e executando os comandos e pegando a saída do comando, copiando e colando e entregando isso para uma outra pessoa depois executar, ou até mesmo deixando isso aí para posterioridade, né, para que alguém possa executar isso para você. Então, você está evitando, né, uma crise de reprodutibilidade. Se você for pensar hoje no mundo científico, né, no próprio processo, né, do progresso científico, do conhecimento científico em si, né, você precisa que tudo aquilo que seja realizado durante as suas experiências sejam documentadas, porque é isso que vai fazer você tirar as conclusões mais adequadas. É usando tudo aquilo que foi descrito no teu experimento, né? Não tem como você fazer as coisas pelo achismo ali. Você precisa documentar o que foi feito para entender, né, o que aconteceu e até repetir isso por várias vezes. Né? Então, quanto mais pessoas olharem o que você fez, olhar as notas que você tomou, vai poder ajudar e contribuir no processo evolutivo. Então, né, registrar aquilo que você fez, mesmo que com suas palavras, minimiza um pouco a questão da reprodutibilidade. Mas quanto mais rico for, melhor. Porque o que você quer mesmo é se livrar de qualquer questão ali de ação, efeito externo aleatório, né? Ou até mesmo um julgamento ali errado que você fez sobre uma determinada ação, alguma configuração porque você esqueceu algo, por exemplo, que você, né, testou um modelo com uma determinada variável, né, ou tentou subir aquele serviço lá com alguma configuração para melhorar a performance, né, e de repente você obteve resultados bons. Né, como você garante que foi aquilo que você fez que deu os resultados bons? Então, para você mitigar isso, né, é que existem já hoje em dia muitas ações para isso, né? Mas só a efeito de curiosidade, se você der uma pesquisada sobre a questão de reprodutibilidade, você vê aqui no Cielo, tá? Você vê que tem várias questões aqui, né? Vários tópicos que falam sobre a questão de reprodutibilidade. Vem desde a questão dos dados abertos, que é muito importante, né? A ciência aberta, né? Ou seja, todos os dados estarem disponíveis para serem usados e serem reproduzíveis. Então é importante ter o dado, ter a disponibilidade do dado, né? Não dizer que você usou lá um dado qualquer, esse dado não é acessível e você não consegue reproduzir porque você não tem o dado. Você consegue fazer todo o processo com os dados que foram fornecidos, mas você não tem novos dados para trabalhar, por exemplo. Então fica meio estranho isso, né? Tá? Então aqui tem um tópico aqui que é a avaliação sobre a reprodutibilidade, né? Que os resultados acabam trazendo mais perguntas do que resposta, né? Então aqui está o estudo, aqui foi feita uma análise em cima de um estudo que foi feito pela Nature, tá? E o que vale salientar aqui, tá mais aqui para baixo, é a pergunta, né? Há uma crise de reprodutibilidade?
E olha só que interessante aqui, ó, 1.500 pesquisadores de todas as áreas de conhecimento, foi feita uma pesquisa, né, com esses 1.500, 70% não teve sucesso ao tentar reproduzir experimentos de terceiros. Mais de 50% eles não conseguiram nem reproduzir os seus próprios experimentos. E tem 20% ali que eles afirmam que eles foram contatados até por outros pesquisadores, né? Algum pesquisador contatou ele, né, com dúvidas sobre o resultado dele, e eles não puderam reproduzir os seus próprios resultados. Tá? Então, os pesquisadores estavam tentando reproduzir, né, os resultados e não conseguiram. Então tem essa estatística, tá? Isso aqui está no artigo da Nature. Deixa eu ver aqui, acho que eu saí. Aqui, ó. Tá nesse artigo aqui da Nature, tá? De 2016. E tá aqui, né? Basicamente aqui mais de 70% tentou e falhou ao reproduzir a experiência de outros cientistas. Tem aqui o gráfico, né? 52 acha que é uma significante crise, né? Alguns acham que tem sim uma crise e tal. Alguns acham que não tem crise nenhuma, que tá tudo certo, que tem que continuar assim. E se for dividir em áreas de conhecimento, olha só, né? Na área da física e engenharia, aqui o que temos aqui? Aqui temos os 50%, e aqui é o percentual de literatura publicada que é reproduzível. Tá? Então aqui está em termos de percentual de respondentes, né? Tá? Então perceba aqui que, né, na área da medicina, biologia, né? Olha, aqui na biologia até, né, é interessante aqui, né? Tem uma quantidade boa aqui, né? Teve um bom percentual respondeu aqui mais ou menos nesse, né? Um bom percentual das pessoas responderam, né, né, não é responder na verdade, né? Sim, seria responder na verdade, né? Porque está aqui, né? Ó, 703 na área da biologia, 106 na área de química e na área de engenharia 236. Então esses números aqui são 236 pessoas que responderam aqui e aqui 703, né? Então tem mais pessoas que responderam aqui do que aqui. Mas na nossa área de engenharia, vê como, né, existem bastante, né, material que, né, o pessoal respondeu que, olha, né, uma boa percentual do pessoal respondeu que, né, uma boa percentual, né, uma boa percentual das pessoas responderam que um bom percentual da literatura que eles utilizaram, né, reprodutível, né, no caso, tá? E tem até aqui questionamento, né, se você falhou ao reproduzir algum experimento, né, a maioria dos cientistas, né, que experienciaram falhas na reprodução dos resultados, né? Então tem aqui, né, na área da química, né, vamos ver aqui, ó, aqui está em 90%, né? Então quase 90% falharam a reproduzir o experimento do outro, né? E ali 55% falharam em reproduzir o próprio experimento. Na área da biologia isso caiu um pouco, né? Na área de engenharia está aqui, né? Mas na área de planeta e ambiente aqui, né? Terra e ambiente, tá aqui no 60% aqui e no próprio 40%. Então tá até bom aqui, né? Tá? Então assim, aqui o estudo é bem interessante, tá? Vale a pena dar uma olhada. Mas o que eu quero trazer nisso tudo, né? Que existem meios de se fazer o teu trabalho do dia a dia ser reproduzível. Aquilo que você executa, aquilo que você faz no teu dia a dia, ter a possibilidade de ser reprodutível de alguma forma. Não reproduzível, né? Reprodutível, né? Tá? E como, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo, tá? Que é um exemplo hipotético. Estou usando aqui um editor de texto que é o Emacs. Tá? Se você não conhece, eu tenho alguns vídeos para postar aqui no canal mostrando como que é possível utilizar ele para documentar tudo, né? Tipo, tuas tarefas do dia a dia, documentar, fazer documentação técnica, fazer documentação até para usuário, trabalhar ali com imagens, com texto, né? E aqui neste caso em específico, eu estou documentando aqui os passos que eu segui para poder reproduzir uma análise de dados lá do Terra Brasilis. Essa análise está em andamento aqui, tá? Não tem nada pronto, mas para que essa análise ocorra, eu preciso de dados.
E aí, como que eu busco os dados? Em vez de eu escrever um texto dizendo para acesse o site do Terra Brasilis, porque basicamente vem aqui, ó, você vem aqui no Terra Brasilis aqui, terrabrasilis.d de dado, p de pato, i de igreja, .imp.br, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, .br, /downloads. E tá aqui, esse primeiro da lista aqui, ó. É fazer o download aqui, pronto. É tranquilo. Só que como que eu faço isso de uma forma reprodutível? Ou seja, a pessoa não precisa estar sempre entrando aqui no site, baixando manualmente, de repente ela grava com outro nome, às vezes ela faz o download, o arquivo já existe lá, aí ela não sobrepõe o arquivo, fica com o arquivo com o nome lá, alguma coisa 1, alguma coisa 2, alguma coisa 3. Então, nesse formato que eu tenho aqui, o que eu faço? Eu documento ao mesmo tempo que ele executa. Então ele é um documento executável. Tá? E então eu coloco aqui, né, limpando o diretório antes de iniciar o trabalho. É importante que o diretório de trabalho esteja limpo. Falo isso e mostro os comandos aqui que permitem que esse diretório seja limpo de todos os arquivos que eu vou baixar. Falo aqui, né, que os dados são obtidos diretamente do site do INPE, tá? E aqui eu tenho aqui a URL do site aqui do INPE, tá? E aqui eu mostro um comando que eu estou usando o Linux, aí eu mostro, olha, faço um wget e dou uma listagem para ver os arquivos. Tá? Se eu vir aqui e pedir para executar esse comando, ele vai executar esse comando aqui. Opa! Ele vai executar isso aqui. Então é um texto que eu estou escrevendo no editor de texto, mas ele consegue executar aquele bloco aqui que está entre esse begin src e este end src. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas olha, ao executar, ele gerou aqui para mim. Ó. Ele gerou aqui para mim. Ixi, ó, ele gerou aqui para mim aqui a saída do resultado. Mesma coisa aqui. Se eu vier aqui, por exemplo, e executar aqui, dou um yes, ele pergunta, né, porque vou executar um bloco de código do meu sistema, ele pode ter alguma coisa para remover algo e tal, então ele me pergunta, né, ali. Ó, ele fez o wget, baixou o arquivo, deu uma listagem nos arquivos, ele mostrou aqui, ó, tá lá o arquivo lá, tá? Aí para montar a estrutura, né, qual é a ideia aqui basicamente, né? É poder criar uma estrutura em que eu jogue os arquivos lá dentro e ela fica separada, né? Então aqui eu uso um mkdir, aqui eu movo o arquivo que eu baixei para dentro desse diretório, enfim. Tá? Então eu posso executar isso aqui também. Tá? E, então tá aqui, ó, tá executado aqui, ó, ele deu aqui, descompactou o arquivo zip. Tá? Ó, descompactou o arquivo zip. Tá? Deixa eu diminuir aqui um pouco a letra, acho que pode ficar melhor de ver. Acho que não ficou muito bom não, né? Vou deixar assim. Tá? E validando os dados aqui, daí validando né, os arquivos, na verdade, vou botar aqui e aqui eu vou mandar executar. Ó, e aí ele executou e mostrou, ó, eu tenho uma pasta prods, dentro da pasta prods eu tenho a pasta raw data e aqui dentro tem os dados, tá? Um diretório dos arquivos. Se eu pegar isso aqui, por exemplo, e fizer aqui uma exportação, ele vai executar de novo. Olha só, tá? Ele exportou para mim em formato ODT, em formato do LibreOffice. E aí eu tenho aqui, ó, os comandos, né, executados, ó. Comando que foi executado, ó, obtendo os dados, ó, os dados são obtidos diretamente do site do INPE, tá aqui, tá? Tá aqui como obter e tá aqui o arquivo esperado. Tá aqui, ó, o comando, né, o zip, tá aqui, ó, o tree e tá aqui, ó, o que foi feito. E aqui tá o em andamento porque eu não fiz. Então aqui está né, um pequeno passo a passo. Aqui tem até uma parte de configuração aqui que não vem entrar em detalhe, mas é uma parte de configuração que está escondida ali, que eu poderia até nem exportar se eu quisesse. Tá? Poderia até marcar como no export. Ó, e aí ele nem vem, então ele nem exporta. Ou seja, é um conjunto de comandos ali que vai ficar. É um texto para mim e um conjunto de comandos que vai ser executado somente ali naquele carinha. Também poderia gerar em PDF, tá? Se eu quiser. Posso gerar em PDF aqui. E mesma coisa. Ó, então tá um PDFzinho aqui, ele gerou, gerou aqui
PDF. Ó, tá aqui o PDF gerado, tá? Com tabela de conteúdo, tudo certinho, a preparação dos dados tá aqui, né? A saída do comando, tá? E ó, montando a estrutura, validando os dados, então tá aqui. Tá bem cru porque não tem nenhuma configuração especial aqui, tá? Tá bem cru mesmo, assim, não tem nenhuma configuração especial, mas eu poderia fazer a saída toda bonitinha, com sintaxe, tudo certinho, os arquivos podem, né, aquele pedaço de script eu posso exportar o próprio script junto e ele embarcar ali, tá? Esse é um formato. É um formato, digamos assim, mais clássico, né? Já uso isso há muito tempo, tá? Mais recentemente, aí, nos últimos anos, surgiu aí o Jupyter Notebook, tá? Então esse aqui é um exemplo aqui, ó, tipo aqui no caso o Jupyter aqui, ele é para Julia, Python e R, tá? São linguagens aí, né? As linguagens Julia, linguagem Python, linguagem R, tá? Então quando eu subo ele, eu consigo ver aqui vários notebooks dentro de uma estrutura de pastas, né? Como esse caso aqui, né? Eu clico aqui, ele me abre o notebook, esse notebook é um texto aqui, ó, então é um HTML, né? Pra ele ver que eu estou apontando para localhost aqui, ó, tá? Então é um HTML, né? Então eu tenho aqui imagem, eu tenho aqui texto, mas todo esse texto aqui ele é executável, como esse texto aqui ó, do Olá Mundo, que aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho aqui eu tenho aqui né, tem esse bloco de código aqui, por exemplo, eu posso sumir com ele, né? Posso pegar aqui posso pegar aqui, por exemplo, aqui inserir uma célula aqui em cima, por exemplo, ó. Posso botar aqui, ó, print, né? Olá todos, né? Ó. E aí ele executa. Tá vendo que aqui é um HTML. Quando eu executo esse HTML, olha lá, né? Ele gerou aqui para mim, ó. E já abriu aqui mais um bloco para poder digitar, no caso. No caso eu não quero esse bloco aqui. Mas veja, ó, eu carrego também uma extensão SQL para que dentro desse notebook eu consiga executar SQL também. Então aqui no caso esse notebook, o que ele vai fazer? Ele vai permitir que eu descreva um texto. Dentro do texto eu tenha comandos, no caso em Python. Também adicionei uma extensão para ele poder ter comandos SQL. E eu posso me conectar num banco e fazer comandos. E a partir daí eu tenho um documento que dentro dele tem código, só que esse código é executável. Tá aqui, ó. Então, aparece aqui a entrada, o comando e a saída do comando. Então eu consigo provar, né, que ocorreu aqui. Inclusive eu faço select aqui e consigo ver o conteúdo da tabela aqui, ó. Né, fiz aqui um order by, tudo certinho, então apareceu aqui, ó, order by ID, ó. Tá? E aí estou explicando, tipo, né, trabalhar com tabelas estrangeiras, aí explico aqui como funciona, tudo certinho. Fazendo o treinamento da regressão, então eu estou misturando coisas aqui, né? Eu uso SQL, eu uso Python, tá? E uso SQL, uso Python e uso aqui o Jupyter para documentar isso. Então aqui na verdade o que acontece? Aqui eu escrevo o texto aqui em Markdown, pode ver que aqui está em Markdown, né? Gráficos, então eu posso aqui aqui a ideia é mostrar várias imagens. Aí eu posso botar aqui, por exemplo, posso botar a ideia, né? Ideia assim, aliás, não, quero botar negrito na real, tá? Aqui eu quero botar itálico, deixa eu ver se... itálico, deixa eu botar, acho que sim, não, acho que era um só mesmo. Ó, várias imagens, tá? Então aqui é em formato Markdown. Ó, quando eu saio ali do bloco, né? Ó, quando eu saio do bloco, o bloco está em formato Markdown, mas quando eu entro nele, ó, eu consigo editar em formato Markdown. Então eu consigo escrever aqui subtítulo, outro, tá ali, ó, ele fez, entendeu? Só que eu posso fazer o que também, né? Eu posso escrever aí
o comandos. E aí ele executa o comandos. Inclusive eu adiciono gráficos, ele acaba adicionando gráficos aqui junto. Tá? Aqui no Emacs também, você que aparece mostrar gráficos, tudo certinho. Tá? A grande questão é que aqui no Jupyter, o notebook ele está num kernel que a gente chama, tá? Que é o em Python 3. Então todos esses comandos aqui são Python 3. Salvo se eu faça algo desse tipo aqui, que eu carregue uma extensão para ele poder executar outros tipos de comando aqui dentro, como foi o que eu fiz com SQL, tá? Já aqui não, aqui eu já posso fazer o que eu quiser. Cada bloco eu consigo ali, dentro de cada bloco, executar os comandos que eu quero. Então ao fazer isso, eu estou escrevendo um documento, né? Tanto aqui quanto aqui eu escrevo um documento, né? Mais do que um comentário, na verdade, né? Eu posso escrever detalhadamente o documento, tá? Tanto aqui quanto aqui, fazer toda a minha análise, postar os gráficos, gero o PDF, gero ODT, enfim, gero até HTML se for o caso, né? Gera até apresentação, dá para gerar até apresentação no caso. No Jupyter dá para fazer isso, aqui também dá para fazer isso, tá? Posso mostrar isso em alguns vídeos, tem alguns vídeos aqui que já demonstram isso, não estão publicados ainda, tá? Mas a ideia é trazer isso, como que usando essas ferramentas a gente consegue tornar o nosso dia a dia melhor, não só para nós, nosso eu do futuro, mas também para os nossos colegas, né, de trabalho aí, como que a gente, né, ou até mesmo vou prestar um serviço, né, sou um freelancer ali, vou prestar um serviço. Como que eu documento, de que forma que eu documento e aí ao mesmo tempo eu valido, né? Porque eu não preciso entregar o documento original executável, não preciso, mas pelo menos eu entrego ele com os resultados que eu obtive e eu consigo reproduzir eles. Essa é a grande questão. Não é só questão de conseguir reproduzir, né? Na minha máquina funciona, mas construir de tal forma que eu consiga reproduzir em qualquer outro lugar. Por exemplo, aqui eu tenho que limpar aqui o diretório. Eu tenho que obter os arquivos aqui. Eu tenho que fazer isso para que ele seja reprodutível. Não é só uma questão de pegar e já, começa baixando o arquivo. Tá, mas aí o que eu faço se o arquivo já existir? Puxa, então peraí, se o arquivo já existir vai dar ruim. Então eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu fiz? Eu fiz um método mais ingênuo. Limpo tudo antes. Né? Faço a limpeza toda antes. Tá? Poderia fazer aqui algum conjunto de, né, verificar se o arquivo já existe, se o arquivo não existe, né, eu baixo ele e é assim que se constrói na real. Aqui esse modelo que eu fiz é o mais simplório de todos, mas a ideia é trazer o quê? Trazer essa questão, né, coisas como idempotência, reprodutibilidade, né, e criação aqui de documentos que são vivos. Tá? Você passa a usar o teu documento como o teu norte nas coisas que você faz, seja aqui com Emacs e Org Mode. Org Mode aqui tá Org Mode, esse carinha aqui, ó, tá? Org Mode, tá? Uso ele há bastante tempo, então desde tarefas, você pode anotar tarefas, marcar agenda, trabalhar com agenda, trabalhar com análise de dados, com código ali dentro. Enfim, você faz uma brincadeira bem boa nele, tá? E aqui o Jupyter, né, que já é mais focado nessa questão de análise e construção aí de análise, bastante, né, o pessoal de data science utiliza, mas nada impede de você utilizar isso, né? Claro, você não vai construir um site, por exemplo, né, usando esse formato, né, não faz às vezes muito sentido, mas às vezes você tem algum código teu, JavaScript, alguma coisa assim, você tem um código Python, alguma coisa específica que você vai prototipar algo antes, né? Então você pode acabar utilizando essa ferramenta, né, para isso, né, tipo, para você documentar os passos que você fez que te chegou a usar aquilo ou não, ou aquilo obteve sucesso ou não, né, documentando passo a passo, né, instruções de como executar ações, tá? Com isso você consegue fugir um pouco desta crise aí da, né, reprodutibilidade, tá? E poder então, né, passar adiante o conhecimento de uma forma estruturada
e benéfica aí, tanto para você do futuro quanto para seus colegas aí em volta ou até mesmo, né, seus clientes, tá bom? Então, gente, obrigado aí por quem ficou até aqui. Um abraço e até a próxima.